Fluminense enfrenta o Flamengo na final do Campeonato Carioca. E tudo que você precisa saber sobre desfalques, escalações e tudo mais você vai saber no pré-jogo de hoje. Bom dia, torcida tricolor. Aqui quem fala é o João. Estamos aqui para mais um pré-jogo. E hoje é um pré-jogo muito importante pra gente, pra torcida do Fluminense, pro time do Fluminense e pra todos nós. Porque a gente está pelo último jogo da final do Campeonato Carioca, com o Fluminense com uma certa desvantagem de 2-1, mas a gente já viu esse cenário uma vez e sabe que o Fluminense tem a oportunidade de mudar novamente. Mas antes da gente começar a falar um pouquinho do nosso pré-jogo, eu quero trazer algumas notícias para vocês, como a gente sempre faz no nosso pré-jogo, sobre o Fluminense. Mas antes disso eu queria pedir para vocês deixarem um like, se inscreverem no canal, seguir o Instagram, seguir o TikTok, porque isso acaba ajudando a gente, motivando a gente a trazer mais vídeos para vocês. Para quem não conhece o nosso canal ainda e caiu aqui de paraquedas, a gente faz vídeo no Maracanã, faz reacts, mostra lances do jogo, entrevistas e muito mais. Então, queria estar pedindo para você se inscrever e vamos embora, né, para algumas das nossas informações. Bom, de acordo com o perfil, de acordo com informações do perfil Central, a renovação de contrato do Riquelme com o Fluminense, que estava encaminhada, agora passa por um pequeno impasse. As partes estão discutindo alguns detalhes contratuais. O clube segue otimista em relação ao acerto. Bom, nessa fala ele não fala qual é do certo qual é o pequeno impasse, né? Mas pode ser um risco aí, né? Para a contratação do Riquelme, para a renovação de contrato do Riquelme, porque ele é um jogador que fez 18 anos agora, se eu não me engano, nessa sexta-feira, e tá ajudando muito o Fluminense. A gente viu que contra o Flamengo, no finalzinho, nos acréscimos, ele conseguiu ter uma mudança de jogo, porque simplesmente Kevin Serna desperdiçou muitas jogadas pelo lado direito. A gente vê que o Alexandre não é aquele lateral que sobe tanto, até porque pelo físico dele, pela idade, ele não é aquele lateral que nem o próprio Wesley, entendeu? Porque ele vai acompanhando o time, mas ele não sobe ao ponto de jogar na ponta da ponta da área e fazer um cruzamento. Então, Kevin Serna não é que ele estava bem marcado, mas ele simplesmente não conseguia jogar. Não conseguia desenvolver as jogadas que ele tinha, as oportunidades que ele tinha, sempre foram desperdiçadas. A gente viu por exemplo, quando o Fuentes estava jogando, teve uma jogada que ele aproveitou um contra-ataque, o Germancano estava lá na área e o Fuentes tocou, só que o Germancano escorregou, aí não conseguiu fazer o gol. E também o Léo Ortiz interceptou a bola. Agora a gente não viu o Kevin Serna fazendo essa jogada, a gente via sempre o Kevin Serna parando o jogo. Tipo, começou o contra-ataque, Kevin Serna, em vez de ir pra dentro, parava o jogo. Até por conta disso, né, que o John Arias vai ser titular no lugar do Kevin Serna. E a gente também tem uma nova novidade, que é a volta do Lima. O Lima, pro Mano Menezes, ele é o jogador que está mais fazendo essa... Como é que eu posso dizer? Essa posição do Ganso. Entendeu? Que tá mais fazendo bem a posição do Ganso. Ele vem falando disso desde o jogo do Boa Vista, nas coletivas. E ele vem falando isso, que o Lima é o jogador que mais bem faz a posição do Ganso. Mas também tem o contrato, né, do Rubens Lescano, que provavelmente não deve jogar agora. Deve ser que nem o La Vega, que o Mano Menezes faz da seguinte forma: ele quer que o jogador se sinta à vontade para poder jogar. Então, colocando o Lescano jogando de primeira assim, não é a forma como o Mano Menezes costuma fazer. Então, aconteceu esse impasse também. E também tem outra renovação, né? A Fluminense acertou a renovação do contrato com o volante Martinelli até o fim de 2027. O contrato anterior ia até o fim de 2026.
Bom, tem o Martinelli é aquele jogador que ele é muito criticado por um lado e muito bem aplaudido por outros. Bom, para mim o Martinelli ele é um bom jogador, ele é um jogador que oscila, como todo jogador oscila, mas às vezes consegue manter um bom nível, outras vezes joga mais mediano. Contra o Flamengo ele teve alguns erros de passe, algumas faltas que não precisava, alguns carrinhos que não precisava, até por isso que tomou cartão, e não conseguia se impor em campo. A gente via isso que não conseguia se impor em campo. O Otávio mesmo roubando a posição dele de primeiro volante. Talvez o Martinelli não tenha conseguido desenvolver tanto no jogo do Flamengo contra o segundo volante, jogando como segundo volante. Então, ele é um jogador muito oscilado e é um jogador bom e tem um contrato renovado até o fim de 2027. E também, voltando lá sobre o Riquelme, que a gente já falou, né? Tudo bem. Agora, vamos falar do nosso Paulo Henrique Ganso. Saiu, né, um post do Fluminense ontem, se eu não me engano, informando aqui a tal mensagem. Fluminense Futebol Clube informa que foi bem sucedido o processo médico que o meia Paulo Henrique Ganso foi submetido nesta sexta-feira, dia 14/3. O atleta voltará aos treinos em 7 dias para iniciar sua preparação para o Campeonato Brasileiro. Como a gente sabe, o Paulo Henrique Ganso, depois que voltou a treinar, teve novamente, né, qual é o nome da palavra? Foi diagnosticado novamente com a miocardite, mas fez a cirurgia e tá voltando. Foi tudo bem sucedido, graças a Deus. E logo, logo ele vai estar aí para ajudar o nosso time, né? Porque a gente sabe que essa dificuldade que a gente está passando, tanto no meio de campo, é pela falta do Paulo Henrique Ganso. Porque o Paulo Henrique Ganso é o pilar da estrutura do meio de campo do Fluminense. Então, essa dificuldade que a gente está tendo no meio de criação é sempre tá sendo por causa da lesão dele, né? Então, a gente vai ter algumas novidades também na laterais. Como a gente sabe, Gabriel Fuentes foi lesionado, né, no jogo contra o Flamengo, no primeiro jogo. E o Guga também não vai ser titular. Na lateral esquerda, quem será titular vai ser o René. E o Mano diz que tem muita confiança no René, né? O René a gente sabe que não é pelo histórico dele, pelo que ele vem jogando, pelo retrospectivo dele. Sabe que não é um jogador muito de se confiar. Até na Libertadores, jogando contra o Internacional, um gol do Fluminense saiu por conta de um mole dele, né? O John Arias pressionou ele. Defensivamente ele é horrível, péssimo. E ele sempre jogava ao lado do Freitas. Mas o Freitas também foi expulso. Que o Freitas, ele acobertava ele quando o René ia lá pra frente, né? E como o Freitas também joga de lateral direito, lateral esquerdo, acobertava ele. Então, o Mano Menezes tem muita confiança no René. Particularmente eu não confio no René, mas ele é a nossa única opção para esse jogo. E o Guga, como é que a gente sabe, tem características diferentes do Samuel Xavier, né? Que o Samuel Xavier é aquele lateral mais ofensivo, joga mais lá na frente. Não vem tendo muitas boas atuações no time titular do Fluminense, mas o Mano Menezes mesmo disse que os dois são muito diferentes de características. O Guga ele é aquele lateral que é ofensivo e defensivo ao mesmo tempo, enquanto o Samuel Xavier é aquele lateral mais ofensivo, que ajuda mais lá na frente e agrega mais no ataque. Agora, mais uma informação, né? O Fluminense encerrou neste sábado os treinos no CT Carlos Castilho. E também, né, o Gabriel Fuentes teve uma lesão muscular no grupo anterior da coxa esquerda, detectada após ser submetido a exames de imagem e está fora da partida. Sem Freitas, que está suspenso, a tendência é que René seja titular.
E a lateral direita também, como eu disse, tem mudança. Samuel Xavier está cotado para começar no lugar de Guga. Bom, e a provável escalação do Fluminense para o jogo de amanhã, para o jogo de hoje, vai ser Fábio, que é um nosso paredão, deu alguns vacilos no jogo contra o Flamengo, aquele chute do Wesley, poderia ter defendido, mas acabou errando o tempo, mas ao decorrer do jogo acabou se demonstrando ser o goleiro que ele é, né? Porque, como a gente sabe, Fábio é um dos melhores goleiros que o futebol brasileiro já teve e que o Fluminense já teve. Samuel Xavier, que é um lateral que oscila muito, às vezes joga muito bem, às vezes joga muito mal, às vezes joga mediano, mas para esse jogo eu acredito que ele vai jogar bem. Agora na zaga, Thiago Silva voltou de lesão agora, mas tá voltando a jogar bem. Ele voltou de uma lesão não lembro qual perna foi, mas no calcanhar, por conta da perna direita, né? No calcanhar, e tá voltando agora. É o segundo jogo que ele tá jogando. Já voltou sendo titular no primeiro jogo contra o Flamengo. E tá voltando, tá melhorando aos poucos. Agora, no outro zagueiro, né? O Ignacio. O Ignacio, pra mim, como eu venho sempre falando nos pré-jogos e nos pós, é um dos melhores zagueiros que o Fluminense veio a contratar. Conseguiu, acertou no mercado, né? Com a contratação do Ignacio, porque o Ignacio está passando uma segurança muito grande para o time do Fluminense. Por mais que não foi meio que um vacilo, ele tentou tirar a bola no chute do Juninho do Flamengo e a bola mudou a direção, acabou sendo gol. O Fábio tinha pulado para um lado, aí a bola mudou de direção, entrou pro gol. Não foi meio que um erro, mas o Ignacio está sempre marcando a presença dele em campo. A gente sofria muito antigamente, né, com os ataques aéreos com o Fluminense, e o Ignacio agora está passando muita segurança para a zaga do Fluminense. Agora, na lateral esquerda, René é o que a gente vem falando no nosso pré-jogo. É um jogador que talvez vai conseguir agregar, mas sempre jogava ao lado do Freitas, né? Que o Freitas cobertava ele defensivamente. A gente não sabe se ele está treinando a mais a parte defensiva nos treinos do Fluminense, porque a gente sabe que ele é mais ofensivamente. Agora no meio de campo, Otávio, que é o nosso primeiro volante, não conseguiu se desenvolver muito bem no primeiro jogo contra o Flamengo, mas está demonstrando ser um bom volante e é um dos volantes que o Fluminense precisava, né? Aqueles volantes mais agressivos, que tem mais desarme e parte mais para o contato físico. Dá alguns passes decisivos também na parte aérea, que é o ponto fraco do Flamengo, e vem agregando muito para o elenco tricolor. Agora, do lado dele, Martinelli também é outro, como eu falei, né? Que ele é amado por alguns e odiado por outros, mas tá mantendo um bom nível. Nesse jogo contra o Flamengo, o primeiro jogo não jogou muito bem, jogou mais ou menos, fez alguns carrinhos que não precisava, tomou cartão até, e não conseguia se envolver muito no meio de campo não conseguia interceptar muito o meio de campo do Flamengo. A gente viu até que trocou depois que entrou o Hércules, mas aí o Fluminense perdeu profundidade do campo, né? Porque ficou jogando de 3 volantes, aí não conseguiu se impor muito campo na parte ofensiva. Ficou muito aberto no segundo tempo. Agora, nas pontas, né? Vai ser... Nas pontas não, no meio de campo ainda. O Arias vai jogar como titular. Arias que, pra mim, não conseguiu desenvolver muito jogando no meio de campo. Mas quando ele começou a jogar um pouquinho na ponta, depois que... Não, na verdade o Riquelme entrou e jogou mais na ponta direita e começou a se envolver mais com áreas, né? Que a gente viu que o Serna não conseguiu muito desenvolver. Foi muitas jogadas do Serna que
acabou que não deu em nada. Pode ser Serna, Keno ou Lima. E jogando do lado direito. Mas eu acredito que o Arias vai jogar no lado direito, porque o Lima vai estar voltando agora. Então no meio de campo vai ser Lima. E na ponta direita, John Arias. Na ponta esquerda, Canóbio. Canóbio, que também é um jogador muito raçudo. Teve alguns erros no primeiro jogo, na parte da marcação. Deixou muito aberto. Que até que saiu por aí, né, o gol do Wesley, que conseguiu entrar pelaquela parte lá, parte esquerda do campo do Fluminense, e chegou na área, fez gol. E de nosso centroavante, Germancano. Bom, Germancano também não conseguiu se desenvolver muito nesse jogo, o primeiro jogo contra o Flamengo, mas é porque a bola não chegava nele. Quando o Kevin Serna tentava partir para cima, ele não partia, na verdade. Não partia para cima para fazer aquele toque no fundo que normalmente o Canóbio e o John Arias faz. Então, acredito que com o Lima jogando, vai ter mais essas jogadas, né? Essa triangulação, essas dobras, que é o que o Fluminense normalmente faz. Então, pessoal, o pré-jogo de hoje é esse. Se você puder, compareça ao Maracanã, vamos apoiar, porque a torcida do Fluminense no primeiro jogo deu um show, não deixou de apoiar em nenhum momento. E se a gente chegou até aqui com aquele gol de cabeça do Keno, que é uma coisa muito rara, é o segundo gol de cabeça que ele faz, porque a gente não chegou até aqui para nada. A gente tem chance de ganhar. O Fluminense, o Flamengo, ele é um time que só sabe se comportar quando tá ganhando. Mas depois que toma gol, ele entra em pânico, não consegue se manter. A gente viu isso no jogo contra o Flamengo e Vasco. O Vasco fez o primeiro gol, o Flamengo não conseguia jogar, aí depois de 10 minutos o Flamengo voltou a jogar e o Vasco não soube aproveitar isso, por isso que perdeu. O Fluminense tem a oportunidade de ganhar esse jogo e vamos acreditar. Se você gostou do nosso pré-jogo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha, ativa o sininho, e é isso.